Corações amigos, boa noite. Que a paz do nosso amigo Jesus, que os nossos anjos guardiões possam nos envolver em harmonia, tranquilidade e o bem-estar indispensável para refletirmos nas boas notícias que Jesus trouxe para nós quando nos presenteou com o Evangelho. Que desde então temos lido e relido essas páginas, ora com um olhar de crítica, ora com um olhar de busca de quem está com sede, de quem está com fome, e caminhamos pelos diferentes caminhos, buscando este conhecimento, buscando o entendimento que nos traria, pensávamos, se conseguíssemos descortinar estas páginas, traria para nós alegria e bom ânimo. Tantas vezes buscamos compreender e olhávamos para as páginas que nos são oferecidas com o olhar de quem observa uma lista, de quem vê uma receita e entende que ali está colocado exatamente do jeito que é. Sem compreendermos a subjetividade, sem compreendermos que Jesus falava àquela época, mas não apenas para aquele povo, falava para todos nós, falava para a humanidade inteira, porque muito embora exista diferentes nacionalidades, diferentes maneiras de crer, diferentes religiões, Jesus é o mensageiro que envolve a humanidade terrena inteira. E os seus enviados para cada um desses povos leva o alento, a consolação da forma que é possível, mas de acordo com os desejos de Jesus, que não é unicamente para nós que nos dizemos cristãos, mas é para todos, é para todos. E é com esse objetivo que nós estamos na casa espírita, no templo espírita, buscando este conhecimento que traz luz e entendimento para os nossos corações e proporciona então a consolação que nós necessitamos nas diferentes atividades, nas diferentes situações que nós vivenciamos. E não é por outra razão que nesta noite nós estamos com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a proposta de Kardec, iniciando esse capítulo, é muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós sabemos que esta frase é um versículo que está contido na parábola das bodas ou das núpcias, como preferirmos dizer, uma vez que nas diferentes traduções nós vamos encontrar uma ou outra expressão que não vai naturalmente alterar o sentido da parábola, o sentido da história que ali está grafada, para que todos nós pudéssemos ontem e hoje continuar nessa apreciação, buscando o entendimento. E este capítulo, o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, começa justamente com essa passagem. Quando Jesus, falando com os seus discípulos, para aqueles que estavam ao seu lado, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que, indo realizar as bodas do seu filho, mandou seus servos convidar a todos. Mas o convite não foi aceito. E os servos voltaram para dizer, naturalmente comunicar ao rei que as pessoas haviam recusado. E ele pede mais uma vez que aqueles servos se dirijam aos convidados, dessa vez informando que a festa está preparada, que todos os acepipes, todos os alimentos, está tudo completamente preparado para receber estes convidados. E novamente os servos buscam estes convidados
e eles negam. Uns foram para a casa do campo, outros para a casa da praia, outros para os seus negócios, e ainda outros massacraram aqueles que foram fazer o convite. Então, este rei, tomado de fúria, resolveu, então, em reprimenda, atacar esta população e, em seguida, mandar outros servos desta feita para convidar todos que encontrassem pelo caminho, bons e maus. Então, este convite tão amplo foi aceito por muitos que se conduziram para o local da festa e, quando estavam todos assentados, aguardando o Senhor daquela festa, entrou o rei e começou a observar aqueles convidados e viu entre eles um que não estava com a veste nupcial. Então recomendou que fosse aquele homem retirado dali, que fosse atado de mãos e pés e fosse jogado, levado para as trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. E conclui dizendo: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Já nessa passagem, na leitura que Kardec coloca sobre essa passagem, ele diz que isso parece uma coisa, uma história muito inverossímil, porque como haveria tanta confusão para alguém ir a uma festa? Por que chegar ao ponto de maltratar, de ferir, de matar aqueles que haviam ido levar o convite? E continua falando e dizendo que justamente que esta colocação não é da forma que nós lemos literalmente, mas é uma representação, né? O rei, naturalmente, representa Deus, que querendo que a humanidade terrena pudesse desfrutar das bênçãos, das benesses que são oferecidas aos mundos que já se encontram em condição, resolveu enviar aquele mensageiro especial, o noivo, que seria Jesus, para trazer essas notícias para nós que formamos a humanidade terrena e nos encontramos na posição das noivas, que estamos nessa realização de núpcias que, segundo os estudiosos, segundo os livros da doutrina espírita, ainda não aconteceu estas núpcias de fato. Nós estamos na fase do namoro. Por quê? Porque nós lemos e relemos as passagens dos evangelhos, nós buscamos este conhecimento, muitas vezes temos o cuidado de estudar, trazemos luz para a nossa compreensão, mas nem sempre nós nos lembramos que esta luz que se faz no nosso entendimento, na compreensão, no entendimento intelectual, é indispensável tornar-se prática para que então nós possamos gradualmente avançar e ter mais ampla compreensão. Porque se nós queremos ter maior entendimento do que significa essas passagens e do que ela representa para cada um de nós, é indispensável, além do cuidado de lermos, relermos e estudar, procurar no nosso dia a dia, onde nós estivermos colocados, esta vivência, que é onde nós vamos tendo a oportunidade de fortalecer e nos preparar verdadeiramente para este banquete que está sendo proposto e que esperamos aconteça em algum momento, e naturalmente para alguns já aconteceu, e para muitos de nós ainda não, porque nós estamos justamente esperando, sem querer fazer o trabalho que nós precisamos para, de fato, tomar posse deste grande tesouro. Então, sabendo desses detalhes e compreendendo que o desejo de Deus
é que todos nós possamos estar realmente convicto da posição que nós precisamos assumir neste relacionamento de amor. Ele coloca à nossa disposição mensageiros. Para os primeiros povos, os hebreus, que eram os primeiros povos que acreditavam em um Deus único, ele enviou profetas, diversos profetas, que na maioria das vezes foram massacrados, porque não eram compreendidos, porque não era aceito a forma que traziam esse conhecimento, e eles matavam, destruíam, querendo que viesse em alguma época um mensageiro que trouxesse e representasse a proposta que eles desejavam, que era a proposta da soberania na matéria. Eles não pensavam na soberania no plano espiritual ou no reino de Deus em outro local, mas eles desejavam, na terra, terem a supremacia sobre os demais povos. Nós sabemos perfeitamente que a proposta que Jesus traz para todos nós é de superarmos a materialidade, de superarmos os entraves que nós trazemos, porque vivemos ainda hoje na busca, quase sempre, a maioria de nós, dos interesses imediatos. E nesses interesses imediatos, nós deixamos sempre os interesses do Espírito para mais tarde. Sem perceber ou sem querer perceber que os locais que nós estamos colocados são os locais ideais para que nós possamos desenvolver todos os aspectos que compõem o ser humano. Porque vivemos na matéria e precisamos naturalmente atender às necessidades materiais, de moradia, de vestimenta, de alimentação e tantas outras que vão surgindo a partir do momento que nós vamos avançando e tendo, então, criando para nós novas necessidades. E tudo bem, mas não podemos esquecer que a essência, que é o Espírito, precisa do alimento que fortalece-nos espiritualmente para os embates que nós atravessamos ontem como hoje. Nos dias atuais, nós vemos pessoas das mais diferentes faixas etárias, pessoas jovens e pessoas idosas, pessoas nas mais diferentes situações econômicas, mas com algo em comum. Tantas síndromes, tantas dificuldades, tantos distúrbios psíquicos, psicológicos, num tormento que se tornou praticamente da imensa maioria de nós que habitamos o planeta. Raramente nós conseguimos estabelecer uma conversa com alguém que não comece a citar os inúmeros remédios que necessitam para diminuir a ansiedade, outros para estimular, e dessa forma estimular naturalmente o desejo de executar as atividades, de trabalhar, de agir. E vemos então essas situações serem vivenciadas por pessoas, naturalmente, que não abraçam e que não esposam nenhuma religião, e também entre nós, que temos, até mesmo entre nós, que temos a doutrina dos Espíritos para nos auxiliar no entendimento e na compreensão. Muitos de nós precisamos utilizar esses subterfúgios porque não conseguimos estabelecer em nossa mente, em nosso coração, a pacificação entre as necessidades e as situações materiais e as necessidades espirituais. Naturalmente, sem questionarmos de forma alguma as necessidades orgânicas, que isso aí deve ser observado pelo médico, naturalmente, cada um na sua especialidade, verificando e atendendo o que for preciso. Mas nós que estamos buscando a visão espiritual, que abraçamos a doutrina como uma forma de nos alimentarmos e de descortinar os véus que nos deixavam muitas vezes em ignorâncias,
sem compreender realmente o que nós buscávamos e a que viemos, nós vamos escolher o olhar daquela água que dessedenta, daquele alimento que retira a nossa fome para sempre e que Jesus dizia que se alimentava desta forma. E qual seria o alimento? Qual seria a água que poderia dessedentar, que poderia trazer para nós a saciedade? De acordo com os Espíritos, nós estaríamos saciados no momento que nós nos esforçamos para vivenciar a lei divina. Então, os milênios vão se sucedendo e nós vamos repetindo muitas vezes maquinalmente quais são essas leis. Temos a consciência algo já desperta, que uma vez ou outra permitimos que ela surja mais ativamente e nos cobre uma situação ou outra, mas deixamos para depois. E se nós queremos desenvolver esse bem-estar, se nós queremos ter essa situação harmoniosa, é indispensável que com o pouco que nós temos, nós possamos atender a estas necessidades propostas. Atender às necessidades da matéria e atender às necessidades do espírito. Quando nós estamos aqui reunidos, buscando estar presente num espaço onde nós temos o maior contato com a espiritualidade, porque elevamos o nosso padrão vibratório e estamos mais acessíveis, porque onde quer que nós estejamos, sempre vai ter um espírito que estaria disposto a nos auxiliar, mas nem sempre nós conseguimos entrar nessa sintonia, vibrar desta forma, para sentir estas presenças em forma de alento, em forma de bem-estar. Nestes momentos em que nós nos reunimos na casa espírita ou em outro local onde nós estejamos realmente juntos com o objetivo de aprender para viver melhor, tendo em uníssono aquele ideal, porque nós podemos estar aqui e cada um de nós está pretendendo realizar algo diferente. E não estamos, então, sintonizados de uma mesma forma, que seria o ideal em um momento como esse. Reunidos, buscando, pensando na nossa paz e na paz dos nossos irmãos em humanidade. Desta forma, fazendo uma união de ideias e, naturalmente, dirigindo a Deus com muito mais força, proporcionando aos irmãos que aqui estão nos auxiliar de acordo com as nossas necessidades, como eles sempre fazem. Então, muitas vezes nós dizemos, mas os hebreus, que era então um povo escolhido, que sabiam de um Deus único, não aceitaram a Jesus e tramaram para poder eliminar Jesus e dessa forma acabar aquela doutrina que para eles era subversiva, porque eles não queriam naturalmente que todas as pessoas, todo o povo tivesse acesso a esse reino, porque eles pensavam em um reino material e este reino era para a elite, não era para todos. E Jesus falava de um reino que se estabeleceria em nossos corações, para posteriormente, à medida que nós vamos estabelecendo ele nos nossos corações, estabelecer-se nos lugares onde nós estamos. Naquela salão reunidos, onde estavam os convidados, que Jesus, o rei, mandou chamar os convidados para as núpcias, e seriam bons e maus, não seria de estranhar que ali tivesse pessoas vestidas das mais diferentes formas. Muitas vezes não tinha a veste ideal, mas aquele rei não falava da veste material. Falava da veste espiritual,
falava da pureza de corações e de intenção. Ele chamou a todos bons e maus, como tem chamado a todos nós, por isso muitos são chamados, mas à medida que nós nos sentimos atraídos para este convite, nós precisamos começar o trabalho de transformação da nossa vida, gradativamente transformando as nossas ideias antigas por ideias novas, entendendo que este agir no mundo precisa ser como espíritos que fomos criados em dados momentos e a partir daí viveremos por toda a eternidade. Então, se os nossos interesses são eternos, por que nós devemos nos prender a questiúnculas de uma encarnação? Se eu sei, nós sabemos que cada uma das oportunidades que nós temos, cada uma das existências que nós temos a oportunidade de transformar o que nós fizemos de equívoco e, naturalmente, nos desenvolvermos aprendendo para nos libertar dos vícios, dos erros. Mas, se eu recuso essa oportunidade, se eu não desejo estabelecer este trabalho interior, que mesmo na casa espírita, muitas vezes nós vemos alguém dizer: na próxima encarnação eu faço, mas agora isso é muito difícil para mim. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, Kardec questionando os Espíritos sobre o empenho que nós deveríamos ter e a dificuldade que é para transformar o nosso comportamento equivocado em uma maneira mais equilibrada de viver, os Espíritos dizem para ele que, na verdade, nós poderíamos fazer essa transformação com bem pouca, bastaria apenas vontade. E nem seria um esforço muito grande. Quando nós estamos executando esse trabalho, nós pensamos que é uma coisa imensa. Então, se nós queremos desenvolver a paciência, se nós queremos desenvolver a amorosidade, todas as virtudes que nós pensamos em desenvolver, nós sempre achamos que os que estão à nossa volta estão nos dificultando a marcha, quando é justamente o contrário. Nós estamos colocados nos ambientes adequados para que nós possamos despertar em nós o que há de melhor. Porque é no contato de uns com os outros que nós vamos percebendo o que ainda mancha a nossa veste espiritual. Quais são aqueles entraves? O que é que faz o nosso coração se encher muitas vezes de ira? O que é que faz com que nós possamos muitas vezes falar coisas que temos vergonha de dizer? Porque muitas vezes desejamos mal a alguém, porque alguém nos feriu de alguma forma. De outras vezes, condenamos o outro por coisas que são cometidas e que nós julgamos, condenamos e já colocamos a pena. Então, nós, nessa situação e neste comportamento, nós estamos fazendo vistas grossas para a nossa própria situação. Porque não são só os nossos irmãos em humanidade que têm dificuldades. Nós, certamente, temos inúmeras dificuldades. E nos é dito, não apenas pelos espíritos, também pela psicologia, que, em geral, quando nós olhamos para o outro e detectamos todas as falhas que aquela pessoa tem, nós estamos detectando porque estas falhas ou estão presentes até este momento em nós, ou estiveram até bem recentemente. Por isso é tão fácil identificar. Se alguém nos perguntar, diga, por exemplo, 3 defeitos que você tem. A maioria de nós fala aqueles defeitos que não tem nada a ver, né? Aqueles defeitos que mais parecem uma virtude,
Nos dias de hoje é muito comum alguém dizer, eu sou perfeccionista, né? Que realmente é algo muito chato, porque é alguém que é exagerado, mas assim, nós não nos lembramos de dizer, por exemplo, eu tenho inveja, eu tenho ciúme, eu tenho ira. Não, essas coisas são vergonhosas. Então vamos dizer um defeito que promova, né, que nos promova. Então ser perfeccionista é algo bem legal, porque eu estou me esforçando para fazer a coisa da melhor maneira possível. Mas se a gente disser, diga 3 defeitos do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, de qualquer pessoa, certamente nós vamos ter muito mais do que 3 defeitos para dizer. E esses defeitos que a gente nomear para os que estão à nossa volta, podemos nomear para nós também. Porque a melhor forma da gente se perceber é olhando para o que a gente pensa da atitude de uma ou de outra pessoa. Porque se nós já tivéssemos uma compreensão mais larga, se nós já observássemos a proposta de Jesus e já tivéssemos o desejo de pô-la em prática, nós nos lembraríamos do Pai Nosso, que sugere para todos nós que nós tenhamos, né, possamos perdoar como nós gostaríamos de ser perdoado, que nos coloca sempre em uma situação, nos colocando como filhos de um mesmo Pai e, consequentemente, todos irmãos. E as propostas são sempre de apaziguar, de trazer harmonia, de trazer o bem-estar para todos. E esta veste, para que nós não sejamos também lançados fora, que é uma forma de dizer, naturalmente, porque se eu sou atado de pés e mãos, eu estou então impossibilitado de cometer, seja qual for o que eu estava fazendo e executando de equivocado. E me dá a oportunidade também de refletir. Como nós podemos entender isto na doutrina? Tanto quando a gente não consegue, por exemplo, estamos em dias de regeneração, já há bastante tempo nessa transição, esperando entrarmos numa situação de regeneração, quando o povo, nós todos então, como humanidade terrena, estaremos em um nível de energia que vibraremos no bem. Nós esperemos isso acontecer com todos nós, e só acontece se cada um de nós trabalhar por isso. Não é algo que acontece com a Terra, com o planeta, é algo que acontece com os seres que o habitam, com nós, a humanidade terrena. E se nós não alcançarmos isso, se nós não formos capazes de estar neste planeta, quando ele então passar de orbe de expiação e provas, para então estabelecer-se a regeneração, onde nós continuaremos em transição, porque ainda não é a mais alta colocação dos mundos, mas já pensaremos no bem. Se nós não alcançarmos essa situação, nós seremos então conduzidos para outros mundos iguais a esse que nós estamos. Mundos ainda de provas e expiações. E não é castigo. É levado para outro ponto, para termos então oportunidade, junto com outros seres, muitas vezes mais endurecidos do que nós, ter oportunidade de gradativamente transformar o nosso mundo íntimo, transformar o templo interno, que somos convidados em todo instante. Cada página que a gente abre de um livro, cada momento que nós elevamos o nosso coração em prece, cada vez que nós olhamos para o céu, para os astros, e que nós admiramos e nos lembramos da bondade divina, nós estamos abrindo espaço em nosso coração, em nosso mundo íntimo,
no nosso templo interno, para esse contato mais íntimo que vai gradativamente ampliando o nosso olhar. O olhar que vai trazer para nós a libertação que nós precisamos e que somente nós somos capazes de proporcionar a nós mesmos. Os meios são oferecidos, as oportunidades são dadas, mas o trabalho há de ser de cada um de nós. Jesus, há milênios afora, se dedica enviando mensageiros, ora vindo pessoalmente, depois mandando todos aqueles espíritos que formam o grupo imenso de espíritos que trouxeram para nós a doutrina dos espíritos para nos dar compreensão e consolação. Se até então não tínhamos essa consolação, se até então não sabíamos que nós fomos criados por sermos amados e que esse amor não vai apenas do berço ao túmulo, mas ele permanece por eternidade afora, que as oportunidades são sempre oferecidas, que nós, como também trabalhadores, como também tendo as nossas responsabilidades, somos convidados a assumir a parcela que nos compete para colaborar neste avançar, neste desenvolvimento, neste progresso que se fará, mas que nós deveríamos oferecer, cada um de nós, a parcela de contribuição. O trabalho de educar-nos para nos tornarmos melhores. O trabalho de sermos inicialmente gentis, para depois nos tornarmos benévolos, que vai ser aquele que não é só não falar no mal, mas é não pensar no mal, não vibrar no mal. Mas para chegar a este nível, nós precisamos começar com as coisas básicas, com as coisas simples, observando como nós estamos e qual é o aproveitamento que nós estamos tendo. Alguns de nós, semanalmente, estamos na casa espírita, se não todos nós, uma vez, 2 vezes. Possivelmente todos nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia, lemos uma passagem, fechamos, colocamos para lá. Tudo bem fechar e deixar lá, mas o que nós lemos, a passagem que nós lemos, cabe a cada um de nós ruminar, como dizia minha avó. Ruminar quer dizer aquele pensamento sendo minuciosamente observado para então saber o que ele representa e que sentido faz nas nossas vidas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas será que Deus nos escolheria poucos? Por quê? Se Ele convidou todos. Naturalmente, de acordo com as nossas leituras, de acordo com o que os Espíritos nos ensinam através das obras, nós chegamos claramente à ideia de que a escolha é feita por nós. O convite foi feito por Deus, mas a escolha nós fazemos. Porque temos o livre-arbítrio. Porque nos conduzimos da maneira que nos apraz. E temos liberdade de ação em uma escala mais ou menos suficiente para, muitas vezes, nos complicarmos. E para muitos outros, de se elevar. E quanto mais alguém se eleva na busca do cumprimento dos seus deveres, quanto mais segue as leis divinas, maior liberdade tem. Porque quem segue os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que se antes estavam propostos em 10, Jesus resumiu
em dois. E nós, que temos contato com todos esses conhecimentos, de forma mais clara, mais lógica, colocado para que qualquer um de nós tenha a capacidade de entender que não é apenas para ouvir e repetir, mas é para viver. É para viver. Porque o que move estes corpos que nós, neste momento, utilizamos, é o espírito que somos. Antes de virmos para cá, possivelmente alimentamos o corpo. Mas espero que todos nós tenhamos diversas vezes no decorrer do dia, entre os trabalhos que nós executamos para receber o dinheiro que precisamos, entre talvez os momentos de lazer que possamos ter tido, tenhamos alimentado o Espírito. Nós alimentamos o Espírito onde quer que nós estivermos, quando nós fazemos o melhor que nós podemos na atividade que está sendo colocada. Onde eu estou colocada? É no trabalho para ganhar o pão de cada dia? Tenho contato com outras pessoas? Que eu compreenda que todas essas pessoas que estão em contato merecem respeito, merecem ser tratadas com consideração, independente do cargo que ocupem. Estou na casa espírita, estou acolhendo pessoas que eu compreenda que neste momento eu estou acolhendo, amanhã eu posso ser acolhido ainda hoje, porque nós estamos em trânsito. Então nós nos auxiliamos um ao outro. Muitas vezes o exemplo de um fala ao outro. As situações, o momento, podemos estar vivendo momentos diferentes, mas esses momentos se alternam. Então é importante que cada um de nós possa cultivar a humildade, trabalhando nessa veste, que é a veste ideal, que é do coração puro, da compreensão que não há ninguém melhor do que o outro. Não há ninguém que seja mais amado do que o outro. Deus nos ama a todos indistintamente. Ama o crente e ama o ateu. Ama o homem santo e ama o matador, o assassino. Ama a todos nós. Ama e aguarda que nós despertemos e que nós possamos aceitar esse convite. Que esse convite para estas núpcias, para este noivado, é para que nós possamos ser felizes. É para que nós possamos entrar de posse da herança que é de todos nós. Somos filhos de Deus. Então a nossa herança é para ser compartilhada por todos, porque não se diminui, pelo contrário, quanto mais se oferece, mais se multiplica. Humildade, carinho, compreensão, amor, benevolência, quanto mais se oferece, mais se multiplica. E então, cada um se torna uma fonte abundante destes recursos inesgotáveis. Inesgotáveis. Então, que nós possamos nos fazer escolhidos, que nós possamos ser aqueles que trabalham para alcançar esse objetivo que deve ser nosso. O desejo, a proposta, o convite foi feito. Cada um de nós. Aproveite o material que dispõe e trabalhe com afinco, com alegria, porque, sem dúvida, todos nós fomos convidados para participar dessas bodas. E nós haveremos de entrar algum dia com a veste adequada, tendo o coração completamente puro, a mente completamente tranquila, os braços abertos para acolher tantos quantos
necessitem de nós. Que a paz seja em nossos corações agora e sempre.